Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar de proporção direta e inversamente proporcional, tá bom? E vamos envolver esse conteúdo na construção civil. Como vocês estão percebendo ao longo de nossas aulas, estamos envolvendo os conteúdos no cotidiano, né? Na aula passada a gente envolveu a proporção na cozinha e hoje vamos envolver a proporção direta e inversa na construção civil. Gente, desde o início de uma construção, né, quando vai fazer a planta, até o acabamento final, usa muita matemática. Então, o engenheiro, o mestre de obra, o servente, todos eles têm que entender de matemática, né? Então, gente, sejam bem-vindos, né? E para quem está pensando em ser um engenheiro civil ou um arquiteto, e aí a aula vai ficar mais bacana ainda, né? Então, vem comigo, vamos aprender muito mais nesta aula. Olha só, galera, antes da gente aprender o que é uma grandeza diretamente proporcional, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre grandezas. Então, vamos dar uma revisada aqui, galera. O que é uma grandeza, pessoal? Grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, se eu pedir para você calcular o comprimento da sala onde você está, galera, você pode medir isso? Pode, né? Você vai usar uma trena, né? Então, eu estou falando de quê? De grandeza, aquilo que pode ser medido, o comprimento de alguma coisa, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, a área. Então, para um pedreiro, né, colocar piso em uma sala, ele tem que entender de área. Ele tem que calcular a área do quarto primeiro, tá bom? Para saber quantas caixas de pisos é necessário comprar, né, gente? Para não haver desperdício, né? Comprar mais ou comprar menos. Então, ele tem que saber a área primeiro, para depois saber quantas caixas de pisos vai comprar. Beleza? Outro exemplo aqui, gente, é a massa. Então, a massa, se eu perguntar quantos quilos você tem, eu estou perguntando a sua massa corporal. Então, dá para medir? Dá. Então, a massa de uma pessoa, de um objeto, é uma grandeza. O volume também é uma grandeza, né? Que dá para medir. Observe aqui o volume de uma piscina, né? Dá para medir quantos litros de água cabe nessa piscina, não é isso? O tempo, pessoal, é uma grandeza? Sim, né? Se eu perguntar aqui que horas são, você vai dizer, são 2h10, 2h20. Pode ser contado, né? Então, lembrando aqui, como a gente está falando de proporção direta e inversa, né? A gente tem um exemplo aqui bem claro, que é a massa de cimento, né? Para fazer aqui uma massa é necessário cimento, areia, água, né? Então, imagina aí se você terminar aqui uma massa aqui e vai acabar. E quando acabar, ele vai fazer de novo. Já pensou se ele fazer com a proporção errada? Vai colocar mais cimento, vai colocar mais água, aí vai desandar aí a construção, entendeu? Então, para fazer uma massa dessa, ele já tem uma noção de quantas latas de areia vai usar, quantos sacos de cimento vai usar, quanto de água, tudo na proporção certa, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Galera, existe também as grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, tá bom? Tem alguns exemplos aqui, ou seja, uma não depende da outra. Um exemplo é a massa de uma pessoa e o número que ela calça. Então, tem nada a ver, né, quantos quilos uma pessoa tem com o que ela calça, né? O número de sapato, beleza? Outro exemplo de grandezas que não tem nada a ver uma com a outra é a idade e a altura. Então, a idade é uma grandeza? Sim, né? A idade pode ser contada, não pode? Pode ser medida? Pode. A altura também? Sim, né? Mas elas não têm nenhuma relação entre si, beleza? Então, aqui nós temos alguns exemplos de grandezas que não possuem relação uma com a outra, beleza? Então, mas e aquelas que possuem relação de proporcionalidade entre si? Como a gente chama elas, hein, gente? Olha só a pergunta aqui desse jovem aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando são proporcionais, galera, podemos classificar em diretamente ou inversamente proporcionais. Então, elas recebem, as proporções recebem esse nome quando as grandezas têm relação uma com a outra, né? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? A relação entre as grandezas. E a gente vai ver que uma depende de outra. Beleza? Vamos lá.
Galera, vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Para fazer uma massa de areia com cimento, um pedreiro utilizará a seguinte proporção. Então, para cada 3 latas de areia, mistura-se uma lata de cimento, além de água, para fazer o preparo, né? Então, observe que aqui, pessoal, a razão aqui, ó, é de 3 para 1, né? É preciso 3 latas de areia para uma lata de cimento. Guarda essa informação aqui, galera. Além da água, né? Então, como já na obra já existe, pessoal, 60 latas de areia para serem utilizadas, então, quantas latas de cimento serão necessárias para comprar? Olha só, galera, que interessante essa questão aqui, ó. O que eu já tenho de informação é que 3 latas de areia, tá bom? Foi necessário o quê? Uma lata de cimento. Então, aí, gente, o que eu tenho que perceber nessa tabela é que está aumentando a areia aqui, ó. Por exemplo, 3 passou para 6. E o que aconteceu com as latas de cimento? Observe, galera. Aumentou a areia, aumentou também a quantidade de latas de cimento. E é isso que eu quero que vocês observem, gente. Observem que uma grandeza aumentou, tá bom? A outra também está aumentando. Agora, a minha pergunta é, 60 latas de areia. É preciso quantas latas de cimento? Alguém sabe? Vamos pensar um pouco? Então, galera, do 3 passou a ser 60, você tem que observar o que aconteceu, ó, do 3 passou a ser 60 porque multiplicou por 20. Concorda comigo que você multiplicou por 20? Logo, aqui também desse lado, na tabelinha aqui, ó, na coluna do cimento, você vai fazer a mesma coisa. Você vai multiplicar por 20. Então, 1 vezes 20 vai dar 20 sacos de cimentos. Ok? E aí, gostaram dessa ideia? Então, nós temos um exemplo aqui, galera, de proporção diretamente proporcional. Tá certo? Então, dando um spoiler aí, já a gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque você vai observar que está aumentando a quantidade de areia, vai aumentar também a quantidade de cimento. Tá bom? E isso acontece também quando diminuir uma grandeza, a outra também vai diminuir. A gente vai ver em alguns exemplos aí, ok? Então, vem comigo aqui, galera. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Imagine agora que para fazer um muro, certo? Com medidas de 20 metros de comprimento por 3 metros de altura, podemos afirmar que para construir esse muro serão necessários. Olha a tabelinha aqui, galera. Vamos comparar duas grandezas, tá bom? E essas grandezas aqui, ela tem uma relação entre si. Uma depende da outra, não é? Então, para fazer essa massa, uma grandeza depende da outra. Se eu colocar 50 quilos de cimento, eu preciso de 32 litros de água. Entendeu? Agora, o que vocês vão observar aqui desse lado, gente? Na coluna do cimento, você está observando que está diminuindo aqui, ó. Para 25 quilos de cimento, será que eu coloco mais água ou menos água? Observe que foi colocado menos água. Então, está também diminuindo esta grandeza. Então, observe que diminui o cimento, está diminuindo a água, tá bom? Aí eu tenho mais um exemplo de grandezas diretamente proporcional, galera. Então, no exemplo passado, as grandezas iam aumentando, a outra também ia aumentando. Aqui é o contrário, essa vai diminuindo, o outro também diminui. Então, não esqueça disso. As grandezas elas aumentam na mesma proporção, né, as duas. Assim também como elas podem diminuir, tá bom? Na mesma proporção, ok? E aí eu estou falando de grandeza diretamente proporcional, ok? Agora, vamos responder isso aqui, galera, ó. Então, o que eu sei aqui, galera, é que 50 quilos de cimento é preciso 32 litros de água. 25 é preciso 16. Vocês observam que foi pela metade aqui, não é? Ó? Então, caiu também pela metade aqui. O que acontece desse lado, vai acontecer também desse lado, galera.
Percebeu que aqui é a metade? Aqui também vai ser a metade agora. O 10 aqui não é metade do 25. Agora você tem que pensar um pouco, olha. Você tem que olhar alguma relação do 25 para o 10, do 10 para o 50. Dá para perceber que a melhor forma que dá para resolver é você relacionar o 50 com o 10. Tá bom? O que você observa? O que aconteceu do 50 para o 10, pessoal? Houve o quê? Uma divisão, não houve? Uma divisão por 5, não é? Entendido? Então, o que você vai fazer? Você vai também dividir por 5. O quê? 32 dividido para 5 dá o quê? Dá 6,4. Então, vai precisar de 6 litros e 400 ml. Ok? Então, observe isso aqui direitinho, galera. Olha, de 50 eu preciso de 32 litros de água. E de 10 eu preciso quanto? Então, se você observa aqui que de 50 passou a ser 10, é porque foi dividido por quanto, galera? Foi dividido por 5. Foi dividido por 5. Então, desse lado aqui também vai ser dividido por 5. Quando você divide 32 por 5, vai dar quanto? 6,4. Beleza? E aí você vai observar que vai diminuir também, ó. Diminuiu aqui, vai diminuir aqui também, tá bom? Vai ficar 6,4. Então, a gente acabou de ver dois exemplos, tá bom? De grandeza diretamente proporcional. Mais uma vez. Por quê? Galera, porque um aumentou, a outra aumentou, né? No primeiro exemplo. Aqui, uma grandeza diminuiu, a outra também diminuiu. Então, são as duas maneiras, né? De você entender isso aí. Ok? Observe aí, gente. Você observou que no exemplo da construção do muro, né, que foi o exemplo passado, quanto menor a quantidade de cimento, menor será a quantidade de litros de água. Aí o mestre de obra respondeu: sim. E o que isso quer dizer, hein, gente? O que isso quer dizer? Acabei de falar. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Isso você aprendeu, não aprendeu? Então, vem comigo aqui, olha só alguns exemplos, galera. Então, passou o exemplo, né? Mas, gente, olha, mas há grandezas que possuem uma dependência inversa, tá bom? Agora nós vamos falar de grandeza inversamente proporcional. Não confunda, gente. Vamos falar agora de grandeza inversamente proporcional. E quando isso acontece, qual é a relação que tem entre as duas grandezas? Olha, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa, quando uma diminui, a outra aumenta. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, ok? Vem comigo. Olha só, vamos pensar na construção de um prédio, certo? O tempo para que a obra fique pronta, gente, depende do número de pedreiros, lógico, né, gente? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar, né, para a conclusão da obra. Vocês concordam comigo? Imagina aí para fazer uma reforma de uma casa. Imagina aí um pedreiro, vai demorar muito. Mas se você colocar 5 pedreiros, a obra vai levar pouco tempo, não vai? Para terminar. Então, aumenta o número de pedreiros e diminui o tempo para concluir a obra. Então, estou relacionando duas grandezas aqui nesse problema. Quais são as duas grandezas, pessoal? Vamos pensar um pouco. Eu estou relacionando o quê? Muito bem. Número de pedreiros e o tempo para concluir a obra. Olha só, galera. Tempo e número de pedreiros são grandezas o quê? Inversamente proporcional. Por quê? Aí você faz aquela perguntinha, ó, mentalmente você vai fazer essa pergunta. Ó. Aumenta os pedreiros para construir uma obra, diminui o tempo para concluir. Não é isso? Então, é inversamente proporcional. Olha só, da mesma forma, quanto menos operários tiverem, mais tempo vai ser preciso para terminar a construção. Observe essa tabelinha aqui, galera. Ó. Nesta tabela, nós temos aqui
número de operários. Então, um operário termina uma obra em 20 dias. Olha só, ele sozinho vai terminar em 20 dias, tá bom? Essas são as duas grandezas que a gente está relacionando, gente. Número de operários e dias, tá certo? Agora, se aumenta para 2 pedreiros, lógico que vai diminuir o tempo para concluir a obra, não vai? O que aconteceu do 1 para o 2, galera? Multiplicou por 2, né? Duplicou aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai duplicar? Não, galera, não vai duplicar. Vai dividir. Entendeu? Por isso que a gente chama de grandezas inversas. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, se eu multiplicar aqui, eu vou dividir aqui pelo mesmo valor para ficar o quê? Proporcionais. Então, elas são proporções inversas. O nome já está dizendo. Se eu multiplico, do outro lado eu vou dividir. Não são operações inversas, galera? Então, ó, observe que do 1 para o 2, eu multiplico por 2. Já aqui, ó, do 20 para o 10, o que aconteceu? Eu dividi por 2, tá certo? Agora, vamos observar, galera, do 2 para o 4. O que aconteceu do 2 para o 4? Eu multipliquei por 2, não foi? Ó? 2 vezes 2, 4. O que eu faço desse lado? Eu multiplico? Não, né, gente? Eu vou dividir. 10 por 2 vai dar quanto aqui? Então, 4 operários. Vai terminar essa obra em quantos dias? Pensa um pouco. Muito bem, galera. Vai terminar em 5 dias. Parabéns, galera. Vocês entenderam aqui, ó, que o número de operários vai aumentando e o tempo vai diminuindo. Então, tem um exemplo aqui bem claro de grandeza inversamente proporcional. Tá certo? Vocês entenderam, gente? Vamos para mais exemplos aqui, olha. Então, e o que acontece quando isso ocorre? Acabei de falar, né? Dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais, gente. Quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando diminui, a outra aumenta, tá certo? Então, vamos para mais um exemplo aqui, olha. João pretende fazer uma reforma em sua casa e empreitou, né? Essa palavra empreitou quer dizer o que? Às vezes você vai fazer uma construção, você já deixa tudo certinho, né? Com uma construtora, enfim, você já deixa tudo certinho, o preço, enfim. Então, muita gente opta por essa questão aqui de empreitar um serviço, né? Não é na diária, né, gente? Você contrata um serviço, né? Já tudo pago, já tudo certo, né? Tá bom? Então, há uma construtora, né? Então ele vai contratar essa construtora e vai pagar R$ 6.000 por essa reforma. Então, o valor será igualmente dividido entre todos os operários, tá certo? Então, é R$ 6.000. Observe essa tabela que a quantidade de pessoas trabalhando, se for 6 pessoas trabalhando, cada um vai ganhar R$ 1.000 no final do serviço, ok? O que você fez para saber? Lógico, você dividiu. Se a questão está falando que o valor será dividido igualmente, então você vai dividir, ó, 6.000 por 6, vai dar R$ 1.000 para cada um, tá bom? Agora, se eu tenho pressa para construir isso aí, para terminar essa obra, aí eu aumento os pedreiros, tá bom? Para 8. 8 pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o salário deles, pessoal? Vai diminuir, né, gente? Ó, diminuiu para 750 cada um vai receber, tá bom? Agora, eu tenho mais pressa ainda. Eu quero que essa obra termine rapidinho. Aí eu tenho que aumentar os pedreiros, né? Em compensação, cada um vai ganhar menos. Vai trabalhar menos, lógico, mas vai ganhar também menos. Agora, observe aqui, galera, que o que está acontecendo com essas duas grandezas aqui, ó. Quantidade de pessoas é uma grandeza, não é, gente? Pode ser contado, pode ser medido. E o valor por pessoas, o dinheiro, é uma grandeza? Sim, gente. O valor em dinheiro é uma grandeza, que pode ser contado, não pode? O dinheiro. Então, quando você compara pessoas, tá bom? E dinheiro nesse problema aqui, né, que vai ser dividido, você observa que o número de pessoas aumenta e o valor que cada uma vai receber vai diminuir.
Aí eu tenho um exemplo de grandeza o que, galera? Direta ou inversa? Responda para mim aí, vai. Muito bem. Eu tenho aqui um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Por quê? Aumenta a quantidade de pessoas e diminui o que cada uma vai receber. Beleza? E aí, ficou claro, gente? Tranquilo? Agora vamos para a questão A. Olha só, o item A. As grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcional? Acabei de responder, né? Dei spoiler aí para vocês, não dei? Ela é o quê? Eu falei que ela é inversamente proporcional. Então, quem respondeu antes, parabéns, tá bom? Agora vamos para B. Vamos lá. Escreva uma sentença, ou seja, uma fórmula, né? E calcule o valor a ser pago, tá bom? Se a quantidade de trabalhadores for de 12 trabalhadores. Olha só, galera. O que você vai fazer? Aumenta os trabalhadores para 12. Então, quanto que cada um vai receber? E aí, qual a operação você vai fazer para saber isso, gente? Você acha que vai dar mais que R$ 600 para cada? Ou menos? Muito bem, menos. Porque você está observando que aumenta as pessoas, vai diminuir o valor que cada um vai receber. E a operação que você vai fazer? Multiplicar ou dividir? Muito bem, você vai dividir R$ 6.000 por 12, não é, gente? Não é isso? Então, olha só como é que vai ficar. Y, como eu pedi aqui a sentença algébrica, essa palavra álgebra, pessoal, quer dizer o quê? Letras e números, né? São operações, são expressões que você vai usar. Então, o Y aqui significa o valor que cada um vai receber, tá bom? O X que eu coloquei aqui embaixo significa a quantidade de pessoas. Então, vamos lá. Vamos associar direitinho aqui, ó. O Y será o valor por pessoa, tá bom? E o X será a quantidade de pessoas. Como eu falei 12 trabalhadores, eu vou pôr o 12 no lugar de quem, galera? Do Y ou do X? Do X, muito bem. Quando você substituir, ó, você vai encontrar o valor que cada trabalhador vai receber, que é R$ 500. Como você já estava prevendo, vai dar menos que 600, né? Lógico. Então, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Porque aumenta os trabalhadores, diminui o que cada um vai receber. Beleza? Tranquilo, gente? Olha só, você percebeu que quanto mais trabalhadores, menor será a quantia que cada um irá receber? Lógico, né, que você percebeu isso. Então, na aula de hoje, a gente estudou proporção direta e inversa. Vamos fazer uma rápida revisão aqui, galera. Quando uma proporção é direta, as duas aumentam, tá bom? Ou as duas diminuem ao mesmo tempo, tá bom? Agora, por último, a gente viu grandeza inversamente proporcional. O que acontece? Uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. E aí, gostaram da aula de hoje, gente? Então, vamos ler essa frase comigo aqui, ó. A estrada para o sucesso está sempre em construção, né? Então, muito obrigado para quem ficou até agora comigo, tá bom? Tenha aí um bom trabalho, tá bom? Boa semana e até a próxima, se Deus quiser.